coisas são muito fáceis de serem trocadas, mas outras não. Croica, que é aquele negócio que fica para dentro, eu não sei trocar isso, então... É verdade, tem umas de encaixe que você tem que tirar o lustre, não é PVC? É. Aí, tá vendo? Não é tão simples, é complexo. Acho que sim. Eu até me perdi agora. Onde é que eu tava? A gente vai falar sobre... no estúdio do Canal UOL. Exato. Eu estou aqui, a gente vai falar do Palmeiras. Porque, o Palmeiras, a gente tá aqui falando de lâmpada e tal, mas o Palmeiras quer saber o seguinte: centroavante vem ou não vem? Tava vendo os comentários ali do chat, tinha um ali que tava perguntando isso. E se o torcedor tá insatisfeito, o Abel também está indo por esse caminho, hein? Porque depois da última entrevista de Palmeiras e Noroeste, ele ligou o modo sincerão. Ele falou, criticou, cobrou o Flaco Lopes publicamente, disse que o Tales hoje é o melhor atacante do Palmeiras e falou que as crias da base são incríveis, maravilhosas, mas não vão resolver tudo. Vamos ouvir o que o Abel falou? Há jogadores que estão no plantel que podem sair ou não, depende, e se esses jogadores saírem vamos ter que repor. Eu gosto muito da base, aposto muito na base, não é de hoje, é dos últimos 4 anos, mas não pode ser só a base a sustentar aquilo que é a exigência do futebol profissional, que nos exigem títulos, que lute por títulos, e nós temos que todos juntos dentro do clube fazer um esforço para continuar que a equipa fique competitiva como tem estado nos últimos anos. O Tales, já disse no último jogo, o Tales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles e precisamos que realmente que esta preparação em competição seja igual para todos, para depois escolherem aqueles que são os melhores, mas não posso negar que os moleques da base, e estamos sempre a falar, e eu falo, são jogadores do Palmeiras, não é? Tá aí o Abel Ferreira, então, ligou o modo sincero. Tá precisando mesmo, Mili? Faz sentido? Ele deu uma pressionada ali na diretoria. Não, acho que ele deu uma pressionada no Flaco. Porque, Também. assim, é uma escolha do treinador cobrar publicamente. Para ele ter... É uma estratégia, né? É uma estratégia. Ele escolheu fazer essa cobrança pública. É claro que ele já está fazendo a cobrança privada. Mas quando ele coloca o Tales como o melhor hoje, ele está imediatamente meio que o que o Jorge Jesus fez com o Neymar. Assim, mexa-se. Só depende de você. Eu estou te cobrando. Então, é uma escolha arriscada, porque o jogador pode ficar só ressentido, amargurado, mas pode funcionar, pode mexer com brio. Sabe o que me lembrou? Aquele caso do Vitor Pereira com o Roger Guedes, que ele disse que falar publicamente foi a última instância que ele encontrou depois de cobrar o jogador muito internamente. PVC, quero te ouvir, você já ia dizendo algo por aí. E somado a isso, o Palmeiras tem falado muito sobre jogadores para o meio de campo, né? A gente tem noticiado aqui com você, com o Hernan também, falando sobre o interesse no Andréas Pereira, no Vila Sante, no Matheus Pereira, no Claudinho também. Então, a gente vê os esforços da diretoria muito voltados para este meio de campo. Será que o Palmeiras vai se mexer e contratar um centroavante depois dessas declarações do Abel? Não, o Abel quer um centroavante. E a Leila já disse na entrevista para a Joana de Assis, no Sport TV semana passada, que é um zagueiro, um meio-campista e um outro atacante. Ela não falou centroavante, mas ela falou atacante. E o Abel quer um centroavante. Mas não é fácil você achar onde está esse centroavante. O Tales, que ele chamou de melhor avançado, não é centroavante. O Tales é ponta de lança. Ou, na expressão do João Paulo Sampaio, diretor da base, ele é 9,5. Ele não é 9. Ele é um 10 que joga de 9. Na base, o diagnóstico é que o melhor jogador desse ano vai ser o Luigi, que no ano passado fez gol contra o Flamengo. Só que o Luigi entrou contra o Noroeste na ponta esquerda. E o Abel falou depois que colocou jogadores em posições que não eram as dele, porque ele tentou testar, ensinar, entender o que pode contar e jogou o Luigi para a ponta esquerda. O Luigi não jogou bem, mas o Luigi é centroavante. O Tales é ponta de lança, ou 9,5, como diz o João Paulo. Agora, o dado que eu acho... A conta que eu fiz no sábado e eu adorei, essa conta que a gente tem um gráfico, né? Vamos mostrar. Que é o que o Palmeiras fez desde 2020, quando ainda era Maurício Gagliotti, e a chegada do Anderson Barros foi para diminuir custo e colocar a base para jogar.
E de 2020 para cá, 5 temporadas mais 2 jogos. O resultado é esse aqui. Vamos ver então na tela para vocês? Olha aí o que a base fez pelo Palmeiras nesses anos, isso considerando tanto o ganho esportivo em campo quanto o ganho financeiro com as vendas. 611 gols em 5 anos. 20% dos gols, 125, foram de jogadores da base. O Endrick é quem mais marcou, 21, e o Estevão, o segundo, 17. 50 crias da academia escaladas no profissional. 21 no balançar as redes. O 21º foi o Thales, que fez o primeiro gol dele contra o Noroeste, lá em Bauru. Cara, são 21 jogadores. O Palmeiras não tinha essa história. O jogador da base que mais fez gols na história do Palmeiras, eu acabei de bater com o Fernando Galupo, é o Eduardo Lima, que foi campeão da Copa Rio em 51 e que fez 149 gols, é o 4º maior goleador da história do Palmeiras. É o primeiro jogador da base na lista de goleadores do Palmeiras. O Gabriel Jesus, que subiu em 15, fez 28 gols antes de ir embora. O Henrique fez 21, o Estevão tem hoje 17. O Estevão ainda pode ser o maior goleador dessa fase da base. Mas assim, são 20%, 50 jogadores, 21 fazendo gol. O Flamengo, por exemplo, nesse mesmo período, tem 19 jogadores que balançaram as redes, o Flamengo, de 20 para cá. Só que dos 19, você vai pegar, por exemplo, no ano passado, 4 fizeram gol só na pré-temporada sem ser no time principal. Ou seja, não estavam no time principal. E são 49 gols. O Palmeiras tem 125 gols de jogadores da base em 5 anos. A gente 20% dos gols. A gente também tem os valores das vendas, né? Que também representam muito nesse cenário aí. Ali, PVC. Eu falo ou você fala, PVC? Pode falar você agora. Tá bom. Mili Lacombe, que está no estúdio hoje, vai falar pra gente. Vou falar, porque eu tô conseguindo ler. O Endrick foi vendido por 72 milhões de euros, ou 407 milhões para o real. O Estevão, 61 milhões e meio de euros, 358 milhões de reais para o Chelsea. Vitor Reis, 35 milhões de euros, 217 milhões de reais para o City. E o Luiz Guilherme, 30 milhões de euros, 172 milhões de reais para o West Ham. Total 1,1 bilhão. Estão contando só É esses dinheiro, 4. hein? Contando só esses 4. Porque tem mais gente que saiu para o Brasil ou para o exterior. Né? Por exemplo, o Gabriel Veron foi vendido para o Porto. Sim, né? O Lucas Esteves foi vendido para o Vitória. Né? O Vitão foi vendido para o Shakhtar. Né? O Gabriel Jesus antes foi vendido para o Manchester City. Porque esse é um processo que começa em 2013. Outro dia o Beluso ficou chateado comigo porque eu falei, o Palmeiras tem uma sequência de bons presidentes, que são Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Aí ele falou, mas e eu? Eu acho que o Beluso foi um bom presidente do Palmeiras, mas depois do Beluso tem Palaia e Tirone. Então não é uma sequência. A sequência começa, não é nem com o João Paulo Sampaio. O Erasmo Damiani foi contratado para ser o diretor da base do Palmeiras em 2013, no início da gestão Paulo Nobre. O Palmeiras tinha um casarão embaixo do viaduto Antártica, onde trabalhava o Erasmo Damiani e servia de dormitório para alguns jogadores. E o Gabriel Jesus nasceu naquela estrutura, apareceu naquela estrutura. Então tem um trabalho o João Paulo Sampaio, eu acho que aprimora isso muito, mas é um trabalho de sequência. Não é assim, não tem um santo. Tem um projeto. É um processo, né? Um projeto. E o Abel, ele pode querer contratações, a torcida também, mas as crias têm resolvido, né? Tanto esportivamente quanto tem enchido os bolsos do Palmeiras também, Mili. É uma história de... Assim, não, tá aí a receita. A receita é essa. Não existe solução mágica da noite para o dia. O Palmeiras mostrou o caminho. E é absurdo esse número comparado ao Flamengo, porque a história fez assim. A história inverteu. Então, é possível você mudar uma estrutura, uma filosofia, uma cultura. É exatamente isso. Sabe? É uma história muito bonita essa que o Palmeiras escreveu. E é uma receita para não virar SAF. É só isso o que a gente pede, sabe? É só parar um pouco, reestruturar. Haverá anos em que você talvez não levante títulos, mas de repente chega 2021, 2020. E aí começa. Não é fácil, mas é um caminho, né? A gente vai para o último intervalo aqui do De Primeira e já voltamos. Na câmera 1 aqui a gente volta. Vamos falar sobre o São Paulo e o Campeonato Paulista, que está aqui no UOL. Olha lá, o QR Code está para vocês, ó, galera do YouTube. Tá bem embaixo de mim aqui, ó. Estão vendo aqui, ó.
QR Code para o Campeonato Paulista está na tela. Vamos ver aqui. Rodrigo Rodrigues pergunta, PVC, o Santos vai assinar com a Puma? Tem dessa? Não tem isso. Ele se animou. Não. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, não. A história da Puma nasce por causa da história do Neymar. O Neymar é patrocinado pela Puma, logo o Santos vai assinar com a Puma. Não. O contrato do Palmeiras, que foi renovado no ano passado, tira a exclusividade para o Brasil, mas não tira para a região sudeste. Então, o Palmeiras é exclusivo da Puma em Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O Bahia vai ser Puma, mas o Santos não pode ser Puma pelo contrato com o Palmeiras. A ilação que se fez foi, se o Neymar vem para o Santos, o Neymar é Puma, logo o Santos vai ser Puma. Não existe essa relação. E tem mais gente perguntando aqui, Nessi Leal e também o Breno Giroto. O 9 vai vir, nem o 9 negociando. Tá buscando o 9, o Palmeiras, né? Mas tem algum nome sendo ventilado? Eu acho que o Abel vai tentar o Paulinho de 9, mas o Paulinho não é 9. Não é. Vai tentar um outro atacante. Pois é, o Paulinho se encaixou muito bem com o Hulk, jogando como um segundo atacante, Exatamente. né? Ele é um jogador que ele pode ter uma mobilidade maior, mas a função principal dele não é a centroavance. E tem a questão do Rony, que o Rony não acabou a história com o Fluminense. Porque o Fluminense também está atrás de um homem, um atacante, né? A proposta que o Fluminense fez para o Rony continua de pé. A questão é se o Rony vai olhar para essa proposta e falar assim, acho que é melhor aceitar. Muito bem, estamos voltando. PVC vai o quê? Arrumar o micro? Pode ir, PVC.